Hoje, dia 20 de dezembro do ano de 2023, tive assim, esse privilégio na minha vida, como repórter, de vir conversar com o doutor José Geraldo Vanderlei Marques, aquele homem visionário, intelectual, que negou a autorização para o funcionamento da Saugema, naquele ano de 1974. Doutor José Geraldo, como foi que o senhor chegou ao governo de Alagoas? Muitos falam que o senhor era diretor de meio ambiente, mas naquela época parece que não existia ainda o setor de meio ambiente. Não. Naquela época, o estado de Alagoas, aliás, nenhum estado tinha um órgão específico do meio ambiente. Então, Divaldo Suruagi tinha sido eleito governador. E ele era do mesmo partido político do meu pai, Adaildo Nepomuceno Marques. E eu fazia o mestrado em Ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu soube que Divaldo tinha dado uma entrevista dizendo que queria fazer um governo muito moderno, transformando Alagoas num polo cinematográfico e num polo ecológico. Então, como eu fazia ecologia, estudava ecologia por amor à profissão, não é? A minha trajetória científica, ela quase sempre vai o tempo todo pela ecologia, embora eu tenha formação em outras áreas também. Então eu fiz um cartão de parabéns a Divaldo, porque ele tinha falado nisso, que ia transformar Alagoas num polo ecológico. Então Divaldo mandou dizer através do meu pai que queria falar comigo. Aí meu pai pediu que eu viesse aqui. Divaldo estava montando a equipe dele no escritório, que era até na Assembleia Legislativa. E então nós tivemos uma conversa uma manhã muito amigável. Divaldo era um homem muito civilizado. E ele me falou que realmente tinha intenção em dotar Alagoas de um órgão que cuidasse de meio ambiente, já que não tinha, e que o tema de meio ambiente era um tema que estava chamando a atenção do mundo inteiro, principalmente depois de 1972, quando houve a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. Então, o presidente Médici tinha decidido criar um órgão de meio ambiente em nível federal, que foi a SEMA, e os governadores receberam a determinação de criar órgão de meio ambiente em nível estadual. Então, Divaldo falou que era a intenção dele, queria criar esse órgão, e que achava que eu era a pessoa ideal, porque eu era um jovem de 24 a 25 anos, já com uma boa formação em ecologia, que naquele tempo eram muito poucas as pessoas que tinham essa formação. Então ele me convidou para, se ele criasse esse órgão, se eu aceitaria responder. Eu falei que sim, dependendo da conversa que nós tivéssemos. Então ele falou que não podia criar uma secretaria, porque seria uma secretaria a mais, e estava com contenção, todos os governos estavam com contenção em relação à criação de novas secretarias. Mas ele era muito hábil, ele era muito ágil, ele tinha descoberto no Diário Oficial, daqui do estado de Alagoas, que já existia uma secretaria chamada Secretaria Executiva de Controle da Poluição, que tinha sido criada
publicada no Diário Oficial, já com as instruções de como funcionaria. Então, ele disse que me achava ideal para assumir essa secretaria, que não era uma secretaria de Estado, mas que teria o status de secretaria de Estado. Então, como a ecologia foi realmente sempre uma paixão, uma grande paixão na minha vida, sempre, desde criança, eu era muito amante da natureza, né? Então eu já tinha uma formação que era universitária de veterinário e de biólogo, que naquele tempo se chamava História Natural. Então ele achou que eu era a pessoa ideal. Até respondi a ele que, dependendo da nossa conversa, eu poderia. Era um dilema, porque eu teria que suspender o meu mestrado. Mas eu estava movido à juventude, a entusiasmo, a contribuir para o estado de Alagoas. Então, respondi a ele depois que sim, que eu suspenderia o meu mestrado e viria assumir a secretaria. Então, foi assim que eu entrei como secretário executivo de controle da poluição. Primeiro governo de Divaldo Suruagi. Foi no governo de Divaldo Suruagi, quando ele assumiu em 74. Né? Então, ele me falou que tinha algumas dificuldades, por exemplo, ele não podia me pagar, porque ele tinha dificuldades de fazer novas nomeações. Eu falei, não tinha problema, porque eu dispunha de uma bolsa de estudos, porque eu também fazia concomitantemente um mestrado em zoologia na USP, na Universidade de São Paulo. E esse mestrado concomitante me dava uma bolsa que dava para sobreviver. Então falei para ele que sim, que eu aceitaria. Era um desafio muito grande, mas que eu contribuiria. Então foi assim que eu caí aqui na armadilha não intencional, porque eu não fazia ideia de que a primeira coisa que eu ia receber era um abacaxi ambiental. Eu não sabia nada da história de Saugema, e olhe que o plano da Saugema, da exploração de Saugema no estado de Alagoas, já era um plano definido. Então, eu me senti como se eu fosse ser assim, mais uma figura para dar um aval para a indústria de cloro-soda se implantar. Ela ainda não estava instalada quando o senhor assumiu? Não. Agora, interessante, voltando à secretaria. Criaram a secretaria e não criaram a nomenclatura de remuneração do diretor? Não tinha, o que o Divaldo explicou é que não tinha condições, porque não havia condição de criar uma secretaria institucionalizada legalmente. Porque ele chamou o senhor, convidou o senhor para vir trabalhar de graça em Alagoas, porque achando que ia dar, né, quando você estava indo para o terceiro mandato de Santana. Não. Ele sabia do meu idealismo. Ele sabia do meu idealismo. E ele me falou que realmente era provisoriamente, como de fato foi. Eu nunca fui remunerado como secretário de Meio Ambiente, mas a Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas, então dirigida pelo professor José de Mello, me absorveu com um salário de técnico em planejamento. Entendi. Entendeu? Você entrou pela Secretaria de Planejamento e ficou à disposição da Secretaria de... Exatamente. De então, aí José de Mello institucionalizou, ele fez uma reforma na Secretaria e criou 2 coordenações. Na época era uma coisa muito moderna aqui no Brasil. Ele criou a coordenação de Ciência e Tecnologia e criou a coordenação do Meio Ambiente.
Então, assim, a coordenação do meio ambiente foi institucionalizada. E nos 4 anos que eu fiquei de acordo com o que estava publicado no Diário Oficial, como secretário executivo de controle da poluição. Então, agora, nesse período que o senhor assumiu, já se tomava conhecimento em Alagoas que uma indústria já estava se instalando, prédio? Sim, em Alagoas havia pessoas que sabiam já há algum tempo, porque tudo começou quando começou a prospecção de petróleo aqui em Alagoas. Você deve se lembrar muito bem, não é? O Diário de Alagoas fazia uma campanha cerrada pró-petróleo em Alagoas. Afirmava que Alagoas tinha petróleo, mas havia, naquela época, muito poucas pessoas com formação em geologia. Eu tinha formação em geologia, mas era uma formação qualitativa que não permitia trabalhar na prospecção de minas de petróleo. Então, quem veio para aqui foi um americano, você deve lembrar, chamado Walter Link. E Walter Link veio, parecia que ele veio com uma missão, porque veio para destruir, não é? Afirmar categoricamente que não, que Alagoas não tinha petróleo. Então, no fim, ganhou a opinião de Walter Link e perdeu a opinião que estava no Diário de Alagoas, que vinha na tradição de Muniz Falcão, que era outra forma de abordar o desenvolvimento alagoano. Só que quando estava havendo a prospecção do petróleo, aí se descobriu que foi aí que se descobriu, que ninguém sabia, que Alagoas quase toda estava montada em cima de uma camada de sal-gema, não é? Que é o sal de cozinha, depois que ele torna-se sólido, mineralizado e acompanhado de alguns contaminantes, magnésio, por exemplo, etc. Então, foi aí que se descobriu sal-gema em Alagoas, que ninguém sabia que tinha. Durante a perfuração também dos testes para petróleo. Para petróleo. Foi por um acaso que se descobriu. Então, um empresário baiano chamado Euvaldo Luz, ele requereu autorização de lavra e foi concedida. E Euvaldo Luz, então, criou a empresa Salgema Indústrias Químicas S.A. e começou a tentar a implantação da fábrica de cloro-soda, mas não conseguiu implantar. O BNDES entrou com capital muito alto e o Euvaldo Luz bateu em retirada. Então, quem ganhou de presente essa nossa grande riqueza foi uma empresa norte-americana chamada DuPont, mas não é a DuPont que a gente conhece, suíça, francesa, a DuPont de Nemours, que é do complexo DuPont. Então, a DuPont de Nemours ganhou de bandeja, não é? Que ela podia vir explorar o sal-gema alagoano. Então, a DuPont aceitou, um diretor da DuPont veio a Alagoas, Divaldo Suruagi convidou Beroaldo Maia Gomes, que você deve ter conhecido, um homem íntegro, muito honesto, competente, para ser o interlocutor com a DuPont de Nemours para a implantação de uma grande indústria de cloro-soda aqui. Não é? Então, Beroaldo, ele perguntou ao diretor da DuPont se não havia nenhum risco para a cidade de Maceió. Não é? Ele jurou de pés juntos que não havia risco nenhum.
O próprio professor José de Mello chegou a oferecer uma alternativa locacional, que era o tabuleiro do Pilar. Mas ele disse que não, que só aceitava se fosse naquele lugar ali, no Pontal da Barra, o local menos apropriado para a implantação de uma indústria de cloro-soda. Não é? Mas ele terminou ganhando. Praticamente o presidente Médici impôs ao governador Suruagi para atender o pleito da Dipônica Nemus, e eles resolveram então implantar a indústria. Quando eu assumi como coordenador da Secretaria Executiva de Controle da Poluição, então foi o primeiro presente que eu ganhei, foi o cavalo de Troia. Foi o projeto da indústria já definida para ser naquele lugar. Foi quando eu disse a Divaldo Suruagi, eu preparei um relatório técnico dizendo que o local era totalmente inapropriado. E mantive essa posição, que se eles fossem se instalar, eles teriam que ter, a única coisa que eles tinham era o auto de lavra federal dada pelo presidente Médici. Mas eles teriam que ter alguma autorização, um licenciamento de implantação e outro licenciamento de funcionamento, para começar a funcionar. Então, eu deixei logo muito claro e sustentei... E essa autorização viria de onde? Essa licença? É isso. Eu deixei muito claro para o governador Divaldo Suruagi, e isso ficou muito claro, que essa autorização, já que nós temos um vazio legal em relação a essas coisas, a autorização teria que ser pedida ao órgão de meio ambiente do Estado. Então, eu teria que assinar a autorização para implantar e para funcionar. Eu deixei muito claro que eu não assinaria e me mantive durante 4 anos nessa posição. Eles insistindo, pressionando de todos os lados e de todas as maneiras, mas eu mantive a minha posição, que era uma posição coerente com o que eu conhecia de geologia, com o que eu conhecia de ecologia, com a minha formação científica. Aquele lugar era um lugar inapropriado. Não podia ser nas vizinhanças da capital, porque é uma indústria de riscos, de vários riscos. O risco de afundamento, que eu dei uma entrevista, inclusive fiz um relatório técnico, era apenas um dos riscos. Foi publicado no diário, no jornal aqui em Alagoas, primeira página, uma entrevista minha dizendo isso, que Alagoas teria subsidências, Maceió. Mas, isso lembra o ano mesmo? Olha, para tornar público para a imprensa, porque primeiro eu dava conhecimento aos órgãos governamentais. Depois que eles me tiraram, viram que eu não dava mesmo, então eles me tiraram, eu praticamente não fui retirado por eles, eu me retirei. Né? Então, aí eu tornei público. Que eu ando recuperando onde é que isto está publicado. Então, hoje eu sei que está publicado, inclusive, no jornal que não existe mais, mas você deve ter sido até jornalista de lá. A Tribuna de Alagoas. Foi na Tribuna de Alagoas de 1985, ocupando a primeira página, em setembro ou outubro. É Eu fácil não tenho de achar. muita certeza. Mas é fácil. Fácil de achar.
Isso. Mas ninguém acreditou. Inclusive, depois que eu tornei público, não é? Semi-público, depois que eu disse que realmente ia Mas o senhor ficou esse tempo acontecer. todo, de 74 até 85 no Não, Estado? não, de 74 a 78. 78 eu não tive mais condições, porque as pressões para assinar eram muito grandes. Eu afirmei categoricamente que eu não assinava, então preparou-se todo um golpe para me botar para fora da secretaria. O então governador Ivaldo Sorowagi chegou frente a frente com o senhor e lhe pedir: assine esse documento? Não, porque Ivaldo era muito hábil, não é? Um político muito competente, civilizado e hábil. Então, pelo Diário Oficial, estava criado o Conselho de Controle da Poluição, que ficava sob a minha coordenação e que se reunia periodicamente em nível de secretários de Estado para tratar do assunto e dos outros assuntos de meio ambiente em Alagoas. Quem era o presidente, o senhor se lembra desse? É o governador. Era o governador. Então, de muitas das reuniões, o governador participava. E eles tomavam decisões. sem dúvida nenhuma, o assunto aflorava. A empresa pediu para participar do conselho e teve autorização. Então, eles participavam do conselho. Tinham direito de voz, não tinham direito de voto. Isso. Enquanto eu tinha direito de voz e tinha direito de voto. Então, sempre as minhas posições eram colocadas no conselho. O senhor fazia questão de participar de todas as reuniões? Tinha que participar. Aliás, eu como secretário executivo, era quem tinha... Convocava. Era quem tinha que convocar. E em 1978, o senhor deixa o estado de Alagoas e saiu já do estado ou permaneceu aqui ainda até 85? Não. Em 1978... Que 85 é o dia que estourou a informação de que haveria um caos. Em 1900 já tinha estourado antes também, mas não tão forte como em 85. Chegou a vazar a sua opinião na imprensa? Não. Chegou. 1985 é porque aí eu já estava fora do governo e a indústria deu autorização para duplicar. E aí eu já estava atuando como ativista em ecologia e junto com Anivaldo Miranda, Cátia Boni, várias pessoas. Freitas Neto. Não tinha ainda. Não, ainda não. Nós fizemos... Freitas Neto, jornalista. Não, Freitas não participava. Não. Quem nos dava muito apoio na época toda era Aldo Rebelo. Isso. Né? Então nós fizemos um movimento chamado Movimento pela Vida, porque a Salgema tinha pedido autorização para duplicar a produção. E nós fizemos um movimento com concentração, com passeatas, com tudo que repercutiu muito contra a duplicação da indústria aqui. Então foi por isso que aí a informação aflorou com toda a força. Né? Mas O senhor guardou uma cópia desse ofício? Sim, eu tinha tudo isso, mas ultimamente a minha biblioteca, que era na casa do Pinheiro, ela foi destruída à noite e os documentos meus todos estavam lá e os documentos todos sumiram. Então, nós fizemos um movimento, mas perdemos. A indústria ganhou o direito de duplicar.
duplicar a produção naquele mesmo local. Isso 85, 85. 86 entra Collor. Mas aí é interessante que durante esse movimento todo, a indústria também está se movimentando, né? E eu estou no meu gabinete, aí já não era no governo do estado, era na Universidade Federal de Alagoas, e aí um geólogo, que inclusive... Você era professor da universidade aqui? Era. Certo. Um geólogo, que inclusive é meu primo, aí entrou na minha sala para ter uma conversa comigo, não em nome da indústria, em nome da empresa, dizendo que eu estava dando uma declaração leviana, que Maceió não ia ter, ele usou até um termo que até eu corrigi na hora, assim, disse, olha, você é um geólogo, eu também tenho formação em geologia, e solapamento, o nome assim que ele usou, a gente não usa esse termo, a não ser para leigos. O termo é subsidências. E a minha declaração é que Maceió vai ter subsidências. Eu não sou profeta, não sou profecia, não é profecia, mas sou um cientista que dispõe de dados que permitem fazer previsão. Eles, não, em absoluto, eu lhe garanto que isso não vai acontecer. Não é? E então aconteceu. Nesse período, desculpe, de 70, o senhor deixa o governo de 78, mas nesse período, o senhor, paralelo ao Estado, o senhor já dava aula na universidade ou passou? Não, houve um momento que a secretaria que eu tinha assumido, estava exigindo muito minha presença constante na luta para não derrubarem as dunas do Pontal, que era onde eles queriam implantar a fábrica de cloro-soda, e é onde eles implantaram. Então, a minha presença estava sendo uma coisa muito solicitada, muito constante. Então, eu pedi demissão da universidade. Para se dedicar ao Estado. Para me dedicar a essa luta como é que diz, de corpo e alma, a luta contra a implantação do polo cloroquímico no local. Que resistência, o senhor passou quase uns 3 governos quase contrário aos interesses do governo, Eu já não era mais do governo e continuei não só Sim. esse tempo, eu continuo até hoje. Sim, sim. Não é? Eu passei mais ou menos 20 anos fora daqui de Alagoas, mas minha casa de referência era a casa do Pinheiro. Não é? O senhor se lembra da rua que morava? Rua Augusto Vaz Filho. Jornalista Augusto Vaz Filho, número 241. Então, desde esse tempo todo eu continuei publicando, participando de seminários, de congressos, de tudo, e sem mudar a minha opinião, sem mudar a minha posição. Mas houve perseguição assim para o seu trabalho, para que você participasse tivesse uma certa liberdade profissional, e isso foi impedido ao ponto de o senhor deixar o Estado para ir trabalhar fora? Faltava espaço em Alagoas, né? Eu fui muito pressionado para conceder autorização. Muito, muito pressionado. E quem substituiu depois? Foi o engenheiro de pesca que eu tinha trazido para trabalhar comigo, José Roberto Fonseca. Ele me substituiu e permaneceu realmente até o tempo de Moacir Andrade. Moacir Andrade, 90. Até 90. Foi ele. Mas ele nunca foi contra? Não. Questionava amigo? Não. Enquanto ele estava na minha equipe, nós tínhamos uma posição de equipe. Nós não daríamos permissão.
Aí, na realidade, a empresa aproveitou-se do vácuo legal, que não havia a exigência legal do pedido das duas autorizações, e foi levando, e durante esse tempo todo ela fez o que quis fazer. Ela implantou, ela funcionou, ela cavocou, ela fez tudo até chegar ao ponto que chegou, que ela governa Alagoas, né? A partir de que ano? Qual foi o ano que ela foi instalada em Maceió? Você se lembra, não? Porque... Olha, em 74 eu assumi a secretaria e ela estava nessa luta pela implantação, já com o terreno definido e que só queria aquele terreno. Mas a explorar, já a partir de que ano? 70... eu acho que logo depois que eu saí, um pouco antes. 79, 78? 70 não chega a 79 não. E aí o senhor foi ser professor na Unicamp, São Paulo? O tempo que eu fiquei fora daqui, o meu local de referência era a Bahia, porque eu fiz concurso lá. Eu me aposentei. Eu fiz novo concurso para a UFAL, fiquei na UFAL até Fernando Henrique começar a tirar os privilégios de aposentadoria. E como eu tinha direito, que eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu me aposentei e fiz concurso para a Bahia. Então a minha referência institucional foi a Bahia, mas concomitantemente, lá era assim, era meu endereço institucional, mas eu era bastante solicitado e a universidade na Bahia concedia, concordava, porque dava prestígio para a universidade. Então, me convidava muito como professor visitante, tanto que eu fui professor visitante da Unicamp, eu fui professor visitante da Universidade Federal de São Carlos, eu fui professor visitante da Universidade de Évora, em Portugal, eu fui professor visitante da Lisboa, Universidade... ou era qual cidade interior? Então, foi em Évora, a Universidade de Évora. Cidade. É uma das universidades mais tradicionais de Portugal. E fui eu tenho um filho lá morando em Vila Real. Ah, é? Com 2 netos. E fui professor visitante na Universidade Nacional do México também, na UNAM. Que bênção. Então esse foi meu itinerário Mas até... o senhor sabendo que a Salgema sabia dos postos que ela ia explorar, e o senhor foi comprar uma casa e construir uma casa... Porque quando eu saí... No local onde... Quando eu saí, quando eu comprei a casa, ela não tinha nem falado para o governo de Alagoas que ia abrir uma mina ali. Não estava nos planos públicos claros. Eu comprei a casa bem antes de que ela, para minha surpresa, começasse a abrir um poço praticamente nos fundos da minha casa. Eu vou abrir ali, vai fazer uma mina lá, na casa do doutor Zé Geraldo. Vamos tirar o sal de lá, de lá. Eu não creio que houve nada de intencional, não é? O que eles tiveram muito foi incompetência na escolha dos locais para cavar os poços, porque todos os locais onde os poços estão escavados são locais que possuem falhas geológicas. Não é? Então, eu não sei por que eles concentraram os pedidos na Lagoa, que também no meu tempo eles nem falavam que eu abri na Lagoa, não. E no Farol, muito pouco. Agora, ela está com um novo pleito, não sei se você está sabendo. Sim. Ela entrou com um novo pleito na Agência Nacional de Mineração
para fazer prospecção em mais 7 lugares aqui no estado de Alagoas. 5 desses lugares são Maceió. 2, um em Paripueira e o outro daquela região norte, da Costa dos Corais. E mais continuaria com a sede ali mesmo, onde está, né? Até agora, o presidente da Braskem continua dizendo, dando entrevistas, que não abre mão de fazer a relocação da indústria. O senhor teve assim, não vou falar embate, mas 2 abalos, assim. Primeiro, a questão de perder o emprego por conta de um ponto de vista. Depois, deixar a sua própria casa, que o senhor no passado não sonharia que seria vítima daquilo tudo que o senhor teria. Exatamente. E mesmo assim, nos meus cálculos, nas minhas previsões, a mina que eles tinham aberto lá nos fundos da minha casa não estavam nas previsões científicas do que o meu primo geólogo chamava de solapamento. Não estava. Quando houve o primeiro terremoto, e aí ficou a dança da defesa civil. Horas botava minha rua na zona de risco, no outro dia retirava. Depois recolocava, depois retirava. Até que chegou um ponto que foi, eu digo, gente, isso eu estou me sentindo na Alemanha nazista. Um belo dia, sem minha autorização, minha casa foi pichada, com um código, que eu não sei nem o que é. Não é? E aí foi enquadrada na zona de risco e começou a rachar. Aí nós fizemos uma reunião de família e eu disse, olha, nós vamos nos retirar. Tá? Agora eu tenho certeza que estamos numa área de risco, não adianta essa dança da defesa civil do para lá e para cá. Então, nós arrumamos as nossas coisas mais essenciais e aí descemos para aqui, para esse apartamento. Muito bem. Agora, evoluiu todo o caos. Hoje, que análise o senhor faz desse problema que houve com a mina 18, as demais que eles não conseguiram ainda fechar e estavam fechando com areia? O doutor Abel Galdino disse que isso demora muito tempo. Tenho falado bastante... Esse momento agora, o que o senhor diz? Tenho falado bastante sobre isso. O senhor avisou, que é amigo o senhor avisou... Eu hoje... sempre faço questão de dizer, gente, eu não estou fazendo profecia, que eu não sou profeta. Eu sou um cientista, tá? Eu estudei isso, e então eu posso fazer previsões científicas. Previsões científicas são baseadas em probabilidades. Então, o que eu posso dizer são as atuais probabilidades. Então, as probabilidades atuais que eu considero inevitáveis